Antes de começar o julgamento do mérito do habeas corpus, ou seja, se o ex-presidente Lula pode ou não aguardar o fim do julgamento dos recursos até a última instância em liberdade, o relator Edson Fachin começou propondo a questão preliminar mencionada pela procuradora-geral Raquel Dodge. Fachin considerou que o habeas corpus não era um instrumento adequado e, por isso, votou para que o pedido nem fosse analisado. Retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível habeas corpus na hipótese em que o ato desafiar por expressa injunção constitucional recurso ordinário conforme a Constituição prevê expressamente na letra A do inciso 2 do artigo 102. Por essas razões, senhora presidente, embora de um modo geral conheça possivelmente o desfecho que essa preliminar tenha pelas posições já adotadas nas diversas turmas, mas é dever de consciência suscitá-la para, se superada, em seguida entrar no mérito. Os ministros, então, começaram a votar a preliminar. O ministro Alexandre de Moraes discordou do relator e considerou que o habeas corpus poderia, sim, ser julgado pelo plenário. Quando o coator for tribunal superior. E me parece que, em termos de proteção à liberdade de ir e vir, em termos da própria teoria do habeas corpus, que foi no Brasil criada, discutida e elastecida a partir da célebre discussão e troca de artigos entre Pedro Lessa e Rui Barbosa, é possível e deve ser interpretado sempre da maneira que se proteja mais a liberdade de locomoção. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida. Ele concordou com o relator para que o habeas corpus não fosse analisado. Segundo Barroso, a defesa teria que ter apresentado um novo recurso, uma vez que o mérito do HC já foi julgado pelo STJ. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Portanto, acho que a hipótese se enquadra plenamente na súmula 691. Se o ato coator contra o qual se impetrou o habeas corpus foi substituído por uma nova decisão, é preciso impetrar o habeas corpus contra essa nova decisão, até porque a fundamentação da decisão substitutiva é frequentemente diferente e, nesse caso, foi muito mais analítica do que a mera negação da liminar. Portanto, nós consideramos prejudicado este habeas corpus diante da exigência de impetração de um novo. A ministra Rosa Weber acompanhou a divergência para que o habeas corpus fosse analisado. Em seu voto, ela discordou do relator em duas das preliminares que ele destacou. Rosa Weber apontou uma terceira preliminar que, pela jurisprudência da primeira turma da qual ela faz parte, poderia justificar o não conhecimento do habeas corpus, o uso de um aditamento em vez de um recurso extraordinário. Mas ela disse que a jurisprudência da segunda turma e do plenário eram no sentido da aceitação e que ela respeita a decisão da maioria, mesmo quando pensa diferente. É que na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Peço vênia às compreensões contrárias e, por isso, senhora presidente, acompanhando a divergência, eu rejeito as preliminares. O ministro Luiz Fux também votou para que o pedido da defesa de Lula não fosse analisado. Lembrou que o Supremo já concedeu habeas corpus para acusados de crimes de opinião na ditadura, mas que não consta que o recurso tenha sido pensado para ser usado, em última instância, para proteger condenados por crimes contra a administração pública. A doutrina do habeas corpus do Supremo Tribunal Federal foi para defender aqueles pacientes que estavam com restrição à sua liberdade no momento em que as liberdades públicas estavam suprimidas. Não me consta na história
do Supremo Tribunal Federal que o habeas corpus foi erigido para que se usasse, em última instância, contra crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta. Não conheço um caso desses tradicionais e famosos em que se erigiu a doutrina do habeas corpus. O ministro Dias Toffoli votou com a divergência para que o pedido seja analisado. Ele afirmou que o número de habeas corpus ajuizados no Supremo cresceu muito nos últimos anos, mas ressaltou que o julgamento deles é obrigação. Quando aqui entrei, em 23 de outubro de 2009, portanto são 8 anos e meio, a numeração do habeas corpus, em mais de 100 anos de Corte Constitucional, estava em 99 mil. Em 99 mil. Hoje, a numeração do habeas corpus está em 154.500. Ou seja, em 9 anos, vamos arredondar para mais, em 9 anos tivemos 50% daquilo que houve em mais de 100 anos. E estamos dando conta. E estamos dando conta porque a nossa obrigação, o nosso dever é um dos sentidos da existência deste Supremo Tribunal Federal, é a análise das impetrações e do writ de habeas corpus. O ministro Gilmar Mendes também votou pelo julgamento do pedido de Lula e lembrou casos de habeas corpus analisados nas turmas do Supremo. Os casos, por exemplo, de suspensão de atividades de autoridades com prerrogativa de foro, associadas ao recebimento de uma denúncia. O tribunal, não raras vezes, ao derrubar a denúncia, conceder o habeas corpus, determina, desde logo, também que aquilo repercute sobre a decisão de suspensão. E muitas vezes aceita, o colegiado aceita o habeas corpus contra o próprio ato, esse ato de suspensão, quando não há, por exemplo, denúncia. O ministro Ricardo Lewandowski também concordou com a análise do pedido de Lula e lembrou que o habeas corpus pode ser concedido por iniciativa própria do juiz. Desde o Império, existe um dispositivo legal que determina ao juiz que, em face de uma flagrante restrição ao direito de ir e vir, ele deve conceder um habeas corpus de ofício. Isto está estampado com todas as letras no artigo 654, parágrafo 2º da nossa Carta Magna, da nossa Lei Maior. Ainda que assim não fosse, um dos dispositivos mais importantes da nossa Constituição Federal e de outras também, de outros países civilizados e democráticos, é aquele que consta do artigo 5º, inciso 35, que é o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é garantia das garantias. O ministro Marco Aurélio foi o 6º voto pela análise do habeas corpus. Ele formou a maioria a favor do julgamento do pedido da defesa do ex-presidente Lula. Digo, presidente, que o habeas corpus não sofre qualquer peia, nem mesmo a decorrente da preclusão maior do título condenatório. É adequado em qualquer situação jurídica em que se tenha envolvida a liberdade. Nós sabemos que o recurso ele está sujeito à oportunidade, o habeas corpus não. Está sujeito a um prazo, que é um prazo peremptório. Celso de Mello também votou com a divergência, portanto, favoravelmente ao julgamento do pedido de habeas corpus. O ministro mais antigo da Corte disse que todos os passos processuais foram seguidos e lembrou que, no passado, o Supremo chegou a antecipar-se na concessão dos habeas corpus. Houve uma época em que se admitia a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal antecipar-se na concessão da ordem de habeas corpus, até mesmo antes de qualquer juiz do tribunal. Trata-se de um habeas corpus preventivo, impetrado contra deliberação negativa, denegatória de liminar, proferida por eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sobreveio, no entanto,
o julgamento final desse processo de habeas corpus, e isso gerou a formal apresentação de um aditamento a esta ação de habeas corpus. Aditamento que, é importante reconhecer, foi admitido e foi processado. Na verdade, não se pode frustrar o conhecimento da ação de habeas corpus quando, digamos, todos os passos ditados, até mesmo pelas regras de ortodoxia processual, foram observadas. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, foi a última a votar. Ela concordou com o relator Edson Fachin no sentido de que o habeas corpus não fosse analisado, mas a maioria favorável ao julgamento já estava formada. Em seu voto, Carmen Lúcia destacou que todos os ministros concordam com a importância do direito à liberdade e disse que essa não era a ação central em análise. A presidente ressaltou que a divergência dos votos se referia apenas à competência do Supremo Tribunal Federal de julgar ou não o habeas corpus. O que quero deixar no início deste meu breve voto acentuado é que o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade nesta tarde, está a afirmar a importância do seu papel como guardião da Constituição na defesa da liberdade, que é o núcleo central do constitucionalismo, além da vida e da dignidade humana, e que a divergência de compreensão é exclusivamente quanto à competência para conhecer de habeas corpus em determinadas circunstâncias. O debate dessas preliminares tomou toda a tarde. Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski anunciaram que não poderiam ficar mais tempo. Seguiu-se, então, uma discussão se a sessão seria ou não suspensa. Por 7-4, ficou decidido suspender a sessão. Foram contra a suspensão os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. E a favor, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Ficou marcada a continuação do julgamento para o dia 4 de abril. O advogado de defesa do ex-presidente Lula havia pedido que, em caso de adiamento, Lula não fosse preso caso o Tribunal Regional Federal julgasse os embargos. O julgamento dos embargos de declaração está aprazado para segunda-feira, dia 26, operado o qual será expedida a ordem de prisão. Eu aqui da tribuna também formulei um pedido de declaração incidental, incidenter tanto, da inconstitucionalidade da súmula 122 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz que é obrigatória e automática a expedição da ordem de prisão, assim que finda a jurisdição do juízo de 2º grau. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço, então, que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito.